Bom, hoje, o doutor Marcos Paulo Freire, que é urologista, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito bem, e você? Prazer, tudo bem? Como vai? Nosso. Hoje vamos falar sobre ejaculação precoce. Perfeito. E esse é um problema que muitas vezes a gente pensa que acontece só nos homens mais novos. E nos mais novos, mas nos mais velhos, a gente pode encontrar o mesmo problema, né, doutor? Perfeito. Essa é uma questão que está relacionada com a idade também, e ela aumenta com relação à idade. Então, não são só homens jovens que têm ejaculação precoce, mas homens mais velhos também, que já têm uma vida sexual bastante definida, um relacionamento definido, também podem evoluir em algum momento com ejaculação precoce também. Agora, o que é essa ejaculação precoce? É o que a gente vai falar sobre isso, porque também cada homem tem um tempo, cada homem tem uma forma também, né, então, assim, a definição da ejaculação precoce é importante a gente determinar, porque a ejaculação precoce é aquela situação em que o homem tem ejaculação antes do momento que ele gostaria de ter ejaculação, ou seja, antes de ter a penetração ou rapidamente após a penetração. Existe uma questão envolvida com o tempo também. Algumas pessoas dizem que a ejaculação precoce acontece 1 minuto após a penetração, tá? Mas sempre que isso acontece e a parceira não tem a satisfação garantida, a gente também pode dizer que é uma ejaculação precoce também. Olha, a gente tem mitos e verdades. Pode ir mandando suas perguntas que a gente já vai esclarecendo também. Vamos ver a primeira de quem que é o primeiro mito, ó. Ejaculação precoce é um problema de disfunção sexual. Isso, ejaculação precoce é uma disfunção sexual, tá? Existem 3 disfunções sexuais, uma delas é a disfunção erétil, a dificuldade de ter a ereção, a dificuldade com a ejaculação e a terceira é a questão com a libido. Então, a disfunção relacionada à ejaculação é uma disfunção sexual, sim, é uma verdade. Vamos ver mais uma? A idade contribui para o aumento da ejaculação precoce caso não seja tratada. Sim, a ejaculação precoce, como a gente falou, ela acontece na juventude, mas também acontece um pouco mais para frente, tá? E existem outras questões que estão associadas à ejaculação precoce, como, por exemplo, a disfunção erétil. A disfunção erétil também pode predispor à ejaculação precoce, por isso ela pode aumentar com a idade. Mas esse jovem, esse adolescente que tem ejaculação precoce pela ansiedade e tudo mais, se ele não trata, com o passar dos anos, ele pode continuar tendo esse problema ainda aumentado? Sim, pode? Sempre que existem algum tipo de trauma em relação às atividades sexuais mais precoces, isso pode reaparecer um pouco mais para frente. Então é sempre interessante a gente tratar isso, a gente deixar o paciente bastante tranquilo em relação a essa questão e a gente vai ter uma evolução mais tranquila e mais longe da ejaculação precoce possível mais para frente. Porque a cabeça da gente é nosso bem e nosso mal, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos ver mais uma? O estresse e o emocional podem influenciar a ejaculação precoce. Sim, a questão da ejaculação precoce ela está muito relacionada com o psicogênico, ou seja, é uma questão muito mais emocional e muito mais psicológica. Então, quanto mais estressado e mais sob pressão o homem está, maior o risco de ele ter ou desenvolver uma ejaculação precoce naquele momento. É importante a gente dizer que a ejaculação precoce ela pode ser transitória e pode acontecer naquele momento em que o homem está sob pressão, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela uma questão do trabalho, mas isso pode ser transitório e isso pode evoluir de uma forma mais natural no momento que ele passa por essa situação de estresse. Vamos ver mais uma? Vamos lá. Fatores psicológicos e o uso de alguns medicamentos podem estar relacionados à ejaculação precoce. Isso, essa é uma verdade também, como a gente falou, mas a grande causa, a causa principal da ejaculação precoce realmente é uma questão psicológica e emocional. Então a gente tem que atentar muito a isso e até o tratamento para ejaculação precoce envolve, além de medicamentos, uma questão de psicoterapia, para que o indivíduo realmente possa melhorar do ponto de vista do estresse emocional e possa sair dessa situação o mais rápido possível. Por isso, quanto antes esse homem procurar ajuda, melhor, né? Quanto antes procurar ajuda, melhor. Quer dizer, os problemas ainda estão no início, os problemas emocionais é mais fácil da gente encarar e já resolver, né? E o grande problema do homem é que ele tem dificuldade de ir ao médico. É verdade. A dificuldade de pedir ajuda, a dificuldade de conversar com a esposa em relação a isso. Eu acho que a dificuldade, uma das dificuldades maiores dos homens é de externar o que eles sentem. Exatamente. Porque, infelizmente, culturalmente, a gente foi educado de uns anos pra cá que as coisas estão ficando mais leves nesse sentido. Que o homem não chora, o homem não sente dor, o homem não pode falar aquilo que não sabe lidar. É como se fosse uma fortaleza, né? Exatamente. Isso não é um ser humano, né? Não é um ser humano. Então, há uma dificuldade muito grande. Isso tem melhorado ao longo dos anos.
até para a questão do câncer de próstata também, para o homem ir fazer o exame de próstata. Então isso a gente tem batido muito forte em relação a isso, na conscientização desses homens para que procurem um médico e tratar dos seus próprios problemas. Mas ainda é muito difícil, a gente tem que estimular esses homens cada vez mais a isso, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Vamos para mais uns mitos ou verdades? Vamos Olha, lá. Excesso de masturbação é um fator que leva à ejaculação precoce. Esse é um mito, Kátia. Mito, né? É um mito, na verdade, porque assim, quanto mais masturbação, na verdade, quanto mais o homem se conhece seu próprio corpo, mais segurança ele vai ter no momento da relação sexual. É o oposto disso, então, né? na verdade, é um oposto. Então, quanto mais a gente se conhece, mais seguro a gente fica, menor o risco de termos uma ejaculação precoce indesejada. E mais você consegue controlar essa ejaculação para você conseguir ter aquele sexo do jeito prazeroso, do jeito que tem que ser, né? Perfeitamente satisfazendo a esposa, a companheira da mesma forma. Não é? Essa é a ideia. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? A concentração ajuda a manter o controle da ejaculação precoce. Ajuda, não só a concentração, mas o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais tranquilo você está, e quanto mais concentrado naquela atividade, mais a relação sexual vai ficar mais satisfatória. E aí a gente afasta um pouco mais o risco da ejaculação precoce. É verdade. Vamos ver mais um? A ejaculação precoce não causa problemas sérios à saúde, mas pode levar a complicações na vida pessoal do homem. Sim, essa é uma questão bastante importante. A ejaculação precoce não é uma doença que vai trazer outras complicações do ponto de vista da saúde como um todo. Mas, obviamente, quando a vida sexual não é satisfatória, isso pode trazer outras implicações, outras complicações e até uma questão com o relacionamento que ele está vivendo. Então, isso vai interferir certamente na relação com a companheira, sem dúvida nenhuma. Emoção e saúde são interligadas de uma forma ou outra, a gente tem prejuízos, né? Certamente, sem dúvida nenhuma. Jeito, né? Perfeito. Tem algumas dúvidas que chegaram, vamos ver a primeira delas, olha, vamos ver de quem que é, do Paulo. Segurar a vontade de urinar e controlar o jato de urina pode ajudar a retardar a ejaculação? Existem algumas coisas que a gente pode fazer em relação a isso, mas essa em específico não tem nada muito comprovado em relação à ejaculação precoce, tá? É muito mais interessante que a gente trate o indivíduo do ponto de vista da psicoterapia e o controle do seu estresse, da sua atividade física diária, isso é muito importante. Então, melhorar a qualidade de vida é muito mais importante do que exercícios específicos. A maior parte das vezes, então, é na cabeça desse homem. É na cabeça, sem dúvida nenhuma. Não é? Exatamente. Quer dizer, não é segurar a urina ou controlar o jato que vai melhorar isso. É gerenciar o estresse, a carga de trabalho, tentar resolver as questões financeiras, as questões de relacionamento com a própria companheira. É tudo isso que vai trazer uma relação sexual muito mais satisfatória. Isso é muito mais importante do que o exercício em si. A segurança, né, desse homem. Exato, sem dúvida nenhuma. Acontece mais na adolescência porque é um momento que a gente não tem essa autoestima tão fortalecida. Exato, não tem segurança, não tem segurança para naquela relação sexual você se sentir pleno nela. Exato. Você ficar pensando, será que a parceira está gostando? Será que isso, será aquilo? Então é aí que começa a complicar, né? Exato. Por isso que a educação sexual desde o início da adolescência é importante para que o homem tenha um pouco mais de tranquilidade e segurança. Assim, é a primeira relação, é difícil? Sim, mas quanto mais ele está preparado, maior a tranquilidade no momento da relação. E a gente às vezes pensa assim, mas com a internet ficou tudo mais fácil. Nem sempre. Muito pelo contrário, às vezes né? complica. Exato. Porque existem lugares e lugares que você pode navegar com informações certas e informações completamente erradas. Isso pode dificultar a vida de tantos jovens, né? A fonte de informação realmente a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela pode ajudar e pode atrapalhar e levar o paciente por um outro caminho, deixá-lo ainda mais preocupado, ainda mais tenso e aí piorar ainda mais o problema. Vamos ver a pergunta, próxima dúvida que surgiu, da Miriam. Remédios anestésicos em forma de gel ou spray diminuem a sensibilidade do pênis? Pode ajudar os homens que têm ejaculação precoce? Então, existe um mito em relação a isso. Na verdade, os anestésicos eles podem diminuir a sensibilidade do pênis, sim, e eventualmente retardar um pouco a ejaculação, mas isso tem um preço. Tá? Então, os efeitos colaterais relacionados a isso não são muito agradáveis. Essa diminuição da sensibilidade pode ser um pouco mais estendida e não só para aquele momento da relação. E tem uma outra coisa importante. Se o homem passa algum tipo de spray para diminuir a sensibilidade do pênis, também vai diminuir a sensibilidade da esposa também naquele momento. Então, isso pode diminuir o prazer, aumentar a dificuldade da esposa também chegar no orgasmo. Então, esse tipo de coisa já foi bastante estudado. Hoje em dia, a gente não recomenda de forma criteriosa.
A gente tem que tomar cuidado quando vai em sex shop, que é creme para isso, creme para aquilo, que queima, que esquenta, que esfria, que retarda a ejaculação, que apressa a ejaculação. Tem que conversar com o médico sempre, né? Pedir uma orientação. Esse tipo de orientação é muito fácil, é muito tranquila. Agora, esse tipo de anestésico a gente realmente não prescreve mais. Miriam, conversa com teu marido, então, com teu namorado, sei lá, tá bom? Vamos ver mais uma? Perfeito. Tereza, bebidas alcoólicas ajudam a retardar a ejaculação? De certa forma, a bebida alcoólica ela tem um fator ansiolítico, né? Ou seja, diminui bastante a ansiedade. Se a gente pensa que a ejaculação precoce tem relação com a ansiedade, isso do ponto de vista teórico pode ser verdade. Mas no entanto, na prática isso não acontece. Não. Na prática, assim, quem recorre à bebida alcoólica para ter um melhor desempenho sexual, ele está andando no caminho completamente inverso, né? Então ele começa a ficar inclusive dependente desse tipo de coisa, e quanto mais preocupado em relação à própria performance, pior é a situação toda. Então o álcool também a gente não permite que isso aconteça em pacientes como esse. Ele acaba associando a boa performance ao álcool. Ele fica dependente duplamente desse álcool, né? Só que na verdade a performance também é pior. Sim, tá? Então. O que diminui um pouco a ansiedade, ele pode ficar um pouco mais tranquilo naquele momento, mas a performance é pior. Então, Tereza, esquece um vinhozinho antes, essas coisas, não pelo menos nesse sentido, nessa situação, né? Não. Vamos ver mais uma? Renata, existe algum remédio específico para ejaculação precoce? Como deve ser o tratamento adequado para quem tem o problema? A parceira pode ajudar no tratamento? Sim, vamos começar de baixo para cima. A participação da parceira é fundamental na solução do problema. Então, quanto mais a parceira estiver envolvida com o marido, quanto mais existir uma conversa em relação a esse problema, uma cumplicidade, uma sinergia. Então, isso é muito importante. Então, quanto mais a parceira estiver envolvida, melhor, mais fácil o homem vai entender a questão e vai sair dessa situação o mais rápido possível. Existe tratamento adequado? Tem tratamento adequado para isso, que envolve medicamentos e também envolve uma psicoterapia. Então, as duas coisas associadas, junto a uma melhora da qualidade de vida, atividade física, diminuição do estresse, tudo isso tem um impacto bastante positivo na vida sexual e no tratamento da ejaculação precoce. Tem remédio específico para isso? Tem remédio específico para isso. Tá? Só um médico pode receitar. Exato. Então, é fundamental, assim, uma consulta com o urologista, uma avaliação global da saúde desse paciente, e aí o urologista ele pode indicar o melhor tratamento para aquele momento. Agora, gente, eu sou mãe de meninos, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. Não se fala em levar a menina antes de menstruar no ginecologista, porque mães de meninos não levam seus filhos no urologista da mesma forma e na mesma fase que as mães de meninas levam ao médico. Exatamente, isso é verdade. É importante criar esse elo dos meninos com o médico, né? Exatamente, como você falou, da forma com que as meninas têm o ginecologista, os meninos têm o urologista, que está ali para ajudar na educação sexual, tirar as dúvidas em relação ao início da vida sexual, e quanto mais seguro esse menino está, melhor a performance dele, melhor a satisfação. Então, vamos ver mais uma? Ela não quis se identificar. Meu marido nunca teve ejaculação precoce, mas de uns tempos pra cá vem apresentando problema. Ele não tem nada, já fez todos os exames recomendados. O que será que é? Pode ser psicológico? Pode ser somente um momento. Como a gente falou, a ejaculação precoce pode ser daquele momento específico daquele casal. Então, se eventualmente o homem está numa situação de estresse muito grande, numa situação de pressão financeira, de pressão no trabalho, ou uma dificuldade de relacionamento com a esposa também, aquele pode ser um momento em que a ejaculação precoce é um sinal de que alguma coisa está errada na vida desse homem. Mas essa mulher tem que ajudar esse parceiro a relaxar e não cobrar, né? E não cobrar. Quer dizer, no exame não deu nada, então o que é? Exatamente. E às vezes não é o que a gente fala, é a forma como a gente age, que deixa esse homem mais constrangido. Exato. Né? Então, nesse momento, a questão não é que o homem está fraco ou que o homem está doente. A questão é que há algo errado na vida desse homem que precisa ser consertada. Então, a conversa com a esposa é fundamental. E a compreensão que ela tem que ter do problema é uma compreensão importantíssima para que ambos possam resolver a situação. Gente, sem abrir mão da necessidade de ir ao médico. Sim, sem dúvida nenhuma. Tudo bem, fez os exames, não deu nada, ótimo. Mas vai ao médico.
Sem dúvida Faz um nenhuma. tratamento de acompanhamento psicológico. Gente, o emocional da gente é ligado com todo o resto. Perfeitamente. Não tem que ter vergonha de fazer tratamento psicológico. Sem dúvida nenhuma. Não é verdade? É verdade. Todo mundo tem suas dificuldades, suas mazelas. Algumas dificuldades e mazelas emocionais apresentam problemas assim, e outras de outras pessoas em outros locais. Então, por que não resolver tudo isso e evitar que esses problemas surjam, né? Exato, essa é a ideia. Olha, converse bastante com o seu médico, converse bastante com a sua parceira, com o seu parceiro e resolva o problema. Só um médico vai te orientar da forma correta, mas siga direitinho todas as prescrições. Dr. Marcos Paulo Freire, que é urologista, claro que volta mais vezes ao programa, mas pode acessar o site para você ter mais informações sobre o trabalho dele, que é o www.hospitalmoriá, que um H no final, .com.br. Ele retorna se você quiser sugerir algum tema e a gente fala sobre esse novo momento também da sua vida. Perfeito. Obrigada mais uma vez, doutor. Parabéns Obrigado, pelo Kátia. trabalho. Obrigado pelo viu? convite. Obrigado.